Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, para você que está ouvindo aí pela primeira vez. Nosso programa é todos os domingos, às 2h, e você pode assistir depois no meu canal no YouTube, Sidney Rosa, Florescer Violeta. Todos os programas aqui que eu fiz aqui na Mundial, eles são gravados, e aí depois eles vão lá para o canal, né? E aí você pode assistir mais tranquilo, pode ouvir num outro momento, né? Estão todos lá por tema, é só você entrar e assistir, né? E se gostar, bota lá um joinha, dá um like. Se não, também não tem problema nenhum. O importante é que você se informe, né? O nosso programa é um programa de informação, né? A gente entende que o autoconhecimento é a grande chave da nossa evolução. Sem o autoconhecimento, a gente não nos conhece, a gente não reconhece os nossos talentos, a gente não reconhece o nosso poder, a gente não reconhece a nossa força. Então é fundamental que a gente se conheça, que a gente se autoconheça. Não tem nada, de maneira alguma, que vai influenciar tanto em mim, ou que vai influenciar em mim, que eu mesmo não possa cortar, que eu mesmo não possa mudar isso, né? Para melhor, óbvio, claro, através desse meu poder pessoal, através dessa força que nós temos, força energética, força espiritual, força mental, força psíquica, né? Essa força todos nós temos, né? É do ser humano. Não tem nenhum ser humano que tenha menos do que o outro. Todos nós temos, né? Todos nós somos centelhas divinas. O que a gente muitas vezes não se dá conta é de quanto eu tenho dessa força, né? Por não me conhecer, por não me autoconhecer, por não saber até onde eu posso ir. E tenha certeza, você pode ir, todos nós podemos ir muito mais longe do que nós estamos. Não tem limite para o ser humano, não tem limite para o ser humano, né? As pessoas que fazem grande sucesso, que têm grande prosperidade, que são absolutamente conhecidas, que fazem sucesso, enfim, elas têm a mesma força que qualquer pessoa que não tenha essa disposição tem, né? O que acontece é que elas se reconhecem mais fortes mais cedo, né? Mais cedo, através de processos internos, pessoais de cada um, elas se reconhecem muito mais cedo com esse poder, com essa força, né? E elas fazem tremendo sucesso que você pode fazer, que eu posso fazer, que todos nós podemos fazer, né? Mas a gente precisa se autoconhecer. Então, nosso programa aqui é um programa que vai sempre chamar você para esse autoconhecimento. Claro que nós temos técnicas que podem te ajudar a sair, a dar esses primeiros passos, né, para que você saia do momento que você está, que às vezes é pesado. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém que nos dê a mão. É fato isso, né? Às vezes é muito mais difícil. É possível sozinho? Claro que sim, né? Essa força pessoal que todos nós temos, nós podemos ir sozinho, mas muitas vezes a gente precisa sim de alguém que nos jogue uma corda, de alguém que nos dê a mão, de alguém que nos empurre, de alguém que nos impulsione, né? Então isso é fundamental. E é claro que essa força, ela pode vir de várias maneiras, né? Ela pode vir de várias maneiras. Ela pode ser uma força que vem através de um processo terapêutico, ela pode ser uma força que te dá clareza através de um processo alternativo de energia, né? Então você vai no centro tomar um passe e recebe uma
um passe, recebe uma informação do guia, do orixá que está ali cuidando de você e que aquilo desperta você, né? Isso também pode acontecer, né? Como se fosse um insight, né? Como se caísse uma ficha e você se abre, você se expande, né? Dentro do teu poder pessoal. E existem várias maneiras, né? Existem várias maneiras a gente expandir essa consciência. O importante é que a gente se permita, o importante é que você se permita, né? Que você seja grato, que você seja grata a tudo que você vivencia, porque tudo que você vivencia é a sua grande experiência e é o que leva você a alcançar as suas curas, alcançar o seu entendimento, alcançar o seu autoconhecimento e se tornar cada vez melhor. Não melhor para competir com nada nem ninguém, longe disso, né? O mundo precisa entender que essa competição aí ela não é saudável, né? Mas é para que você se reconheça, né? Para que você entenda o seu real valor. Então, para isso é importante a gente sempre estar muito grato, a gente sempre ter muita gratidão por tudo que a gente vivencia, independente se são momentos muito dolorosos, se são momentos muito difíceis, né? Perdas, né? Em geral, são sempre muito doídas, mas elas vêm para nos ensinar, elas vêm, quando a gente passa por isso, a gente sai mais fortalecido, a gente sai mais engrandecido, a gente sai mais conhecedor, né? E isso tudo vai fazendo com que a gente evolua, porque não há outra razão para que a gente esteja aqui nesse planeta, senão para a nossa evolução. É para isso que a gente está aqui, para evoluir, né? Nós somos seres espirituais, vivendo uma jornada de carne e osso, né? Em formato de pessoa. Mas nós somos seres espirituais. E nós somos um espírito de muitos e muitos e muitos milhares de anos, né? A gente vai só trocando de roupa. A gente vai só trocando essa roupa carnal e vai vivenciando. E isso vai fazendo com que a gente cresça, com que a gente evolua. E os desafios são os nossos grandes impulsionadores, né? São os desafios. Aquilo que é tudo muito fácil, aquilo que é muito tranquilo, não nos impulsiona. Não estou querendo de maneira nenhuma dizer que só tem valor aquilo que é suado, longe disso. Isso é uma crença limitante, que limita muito e que a gente tem que tirar ela, né? As pessoas que têm essa crença precisam eliminá-la, porque não é assim não, tá? Não é assim, não é disso que eu estou falando. Mas nós podemos evoluir muito sem dificuldades, mas os desafios vão ser sempre impulsionadores. Isso não tenha dúvida, né? Nós podemos traçar a nossa trajetória sem dificuldades. Sem dificuldades, a gente pode traçar a nossa trajetória com muito entendimento e não ter grandes percalços. E nem por isso a gente vai deixar de evoluir. Agora, toda vez que houver, é porque é algo que você precisa aprender. E aí, quando você aprende, quando você ultrapassa, você dá um grande salto, né? Mas não é necessário para a evolução. Mas toda vez que você enfrentar, pode ter certeza que é um grande impulsionador para a sua evolução, para a nossa evolução como um todo. Eu falo sempre de nós, porque todos nós somos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem algumas pessoas que têm mais informações que a gente, natural, né? Pessoas que estudam uma determinada área, um determinado segmento, e ela se especializa naquele segmento e ela passa a ser expert naquilo. Mas isso não dá a ela, em momento algum, o direito de se sentir melhor do que você. Naquela área, tudo bem, claro, ela conhece, você não estudou, mas você conhece outras coisas. Você conhece talvez a vida, né? Tem pessoas que não estudaram nunca, mas têm uma grande sabedoria.
né? A sabedoria é completamente diferente da inteligência, né? Ser inteligente é uma coisa, estudar muito e conhecer muitas coisas é uma outra coisa, e sabedoria é nata. A sabedoria você não precisa ter graduação, você não precisa ter estudado nada, você pode ser semi-analfabeto, você pode nunca ter entrado numa escola e você pode ter muita sabedoria, né? Temos infinitos casos de grandes sabedores, de grandes sabedoras, né, de grandes sabedorias, sem ter necessariamente estudado alguma coisa importante, né? Então, essa é a diferença, né, de ser sábio, de ter sabedoria, de quem é inteligente, de quem estuda muito, que tem o seu mérito. Não estou tirando o mérito de maneira alguma, mas tem muita gente que, por estudar demais, se coloca num pedestal, né? Tem pessoas que colocam pessoas no pedestal, que já está errado, né? Não existe isso. E tem pessoas que se colocam, né? Que sobem sozinhas, né? Nesse pedestal. E aí, com certeza não são pessoas sábias, né? Não são as pessoas que são sábias. A grande diferença é essa, né? Eu vejo às vezes as pessoas no Japão, né? No Japão, por exemplo, o sensei é o professor, mas o termo só pode ser utilizado por uma outra pessoa. Ninguém pode se intitular sensei, né? Sensei é algo que te dão, algo que te chamam, algo que dão para você, e não você se intitula, né? E a gente vê muitas pessoas se auto-intitulando. Mas, enfim, né? É assim a vida. Cada um no seu processo, cada um na sua evolução, cada um dentro daquilo que é possível, né? E a gente tem que entender simplesmente isso, né? Essa é a grande sabedoria também, é conseguir entender essas pessoas que são assim, é conseguir entender essas pessoas que são arrogantes, né? Entender que é um processo dela. Se você não pode, não conviva, né? Mas entendê-las e saber que elas estão no seu processo evolutivo faz de você um sábio, né? Faz de você um sábio lidar com essas pessoas. Ninguém é obrigado, mas quando você aprende a lidar com essas pessoas, você vai se tornando esse sábio, né? Que eu tô chamando aqui a atenção, enfim. Mas e uma das formas, né? Uma das possibilidades de nós nos autoconhecermos, uma das possibilidades de nós evoluirmos dentro do nosso processo, né? Lembrando que o processo de evolução, quando eu falo de evolução, é a evolução pessoal, né? Eu me evoluir pessoalmente não significa que eu vou ser melhor do que ninguém. Eu vou ser melhor que eu ontem, eu vou ser melhor que eu há um ano atrás, né? Então é o meu processo. Cada um tem o seu, né? Mas é aqui e é para isso que nós estamos, né? Para fazer essa evolução pessoal. E uma das ferramentas que eu tenho, uma das ferramentas que eu trabalho é o Reiki, né? Adoro Reiki, adoro falar de Reiki. Reiki é uma energia fantástica. Reiki é uma energia absolutamente simples de aprender, simples de ensinar, simples de aplicar, mas extremamente poderosa a energia do Reiki, né? E é uma das ferramentas que eu trabalho no meu dia a dia, que eu atendo aplicando Reiki. E também dou os cursos de Reiki, né? E eu quero tirar aqui 2 dúvidas, com relação a perguntas que me fizeram essa semana, né? Sobre o Reiki, né? Sobre como proceder, de que maneira, como que ele atua, né? Então eu quero falar basicamente de 2 questões. Primeiro, a questão dos 21 dias do Reiki, né? O Reiki é uma energia e é um sistema extremamente livre, democrático, e ele precisa continuar sendo assim. Então, existem milhares
de escolas de Reiki, que ensinam Reiki, cada um à sua maneira. E todas estão certas. Todas estão certas. Não tem uma forma errada de se fazer o Reiki, né? Porque ele é assim, ele é libertador, ele é livre. Então, cada instrutor de Reiki, que na hierarquia do Reiki é chamado de mestre de Reiki, porque fez o mestrado, fez o 4º nível do Reiki, então está apto a dar cursos de Reiki, ele vai falar do Reiki da forma que ele entende que é o Reiki para ele, da forma que ele vive, da forma que ele vivencia o Reiki, né? E o Reiki dá essa liberdade, né? O Reiki permite isso, né? Então, uma das grandes dúvidas, né, que surge muito, é com relação aos 21 dias. Né? Nós fazemos 21 dias de autocura. Nos meus cursos, nos cursos que eu ministro, eu dou o nível 1 e depois de 21 dias, o nível 2. E durante esses 21 dias, nós ficamos nos autocurando, nós ficamos nos auto-aplicando. Né? E a grande questão é se durante esses 21 dias, se a pessoa pode comer carne, se ela pode beber álcool, se ela pode fazer sexo, né? Se ela tem que vestir uma roupa da cor X, enfim. Às vezes até no dia do curso a pessoa pergunta, posso comer carne hoje? Eu preciso vestir branco? E não precisa de nada disso. O Reiki não nos proíbe de nada, o Reiki não exige nada, absolutamente nada, né? No meu entendimento, o Reiki é livre, ele não te obriga a nada, não te exige nada. E eu explico muito isso durante o curso, né? Eu explico detalhadamente o porquê desses entendimentos de algumas escolas. Né? Por conta de que algumas escolas, elas dizem que não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo, e cada um tem o seu jeito de entender. Essas pessoas não estão erradas, é a forma que elas entendem o Reiki. Eu entendo que não precisamos. Eu entendo que não precisamos de nada disso. E nem por isso nós não poderemos ser um dos melhores reikianos do planeta. Que essa é a proposta, essa é a minha proposta enquanto instrutor de Reiki, é que nós sejamos os melhores reikianos do planeta, um dos melhores, uma das melhores reikianas do planeta, né? E para isso nós precisamos de apenas 2 coisas. Somente 2 coisas são necessárias para que a gente seja um dos melhores, uma das melhores reikianas do planeta. Aplicar o Reiki com amor e com neutralidade. Se eu estiver neutro, na hora em que eu for fazer a minha aplicação de Reiki e estiver fazendo com amor, eu vou ser, nesse momento, um dos melhores reikianos do planeta. Isso não importa se eu comi carne, se eu bebi cerveja, não tem nenhuma relação. Claro, no curso eu explico muito bem, né? As questões de comer carne, as questões de beber álcool, eu explico, eu falo de tudo isso, né? Mas não preciso ser reikiano para entender que o consumo de carne não é algo bom, não é algo natural, né? Eu não preciso ser reikiano para saber que qualquer álcool que eu tome fora do álcool natural que existe, por exemplo, no arroz, na uva, na laranja, nas frutas, ele é excesso. Não preciso ser reikiano ou deixar de ser reikiano para entender isso. Mas eu não preciso deixar de utilizar isso, né? Isso é um processo. Cada um tem o seu. Cada um vai chegar no seu momento. Cada um vai ter o seu entendimento, né? Do que isso implica ou não na minha vida como um todo. Não na vida de reikiano. De maneira alguma, não tem nenhuma interferência. O importante é que eu esteja fazendo com amor e com neutralidade. Isso é o básico para que a gente seja um dos melhores, para que a gente seja uma das melhores reikianas do planeta, né? E uma outra questão também que eu tenho visto, essa sim me preocupa um pouco mais,
Na minha escola, por exemplo, na nossa escola, lá no Integrando, onde eu dou os cursos de Reiki, nós fazemos o nível 1, esperamos 21 dias para fazer o nível 2. E a gente perde alunos por conta desses 21 dias, porque tem pessoas que querem fazer tudo naquele fim de semana, porque elas querem fazer tudo naquele um dia só. Né? O paulistano, o brasileiro em geral, é imediatista, ele quer as coisas rápido, ele tem tempo esse fim de semana, então ele quer resolver tudo esse fim de semana. Então a gente perde alunos, porque a gente não faz isso. A gente espera os 21 dias, a gente faz uma autocura durante 21 dias para depois fazer o nível 2. Né? E tem escolas, até pouco tempo atrás, que fazem ainda, excelentes escolas, que fazem nível 1 e 2 num único fim de semana. E há algum tempo, já desde o ano passado, eu venho notando, bem antes da pandemia, eu vinha notando escolas fazendo nível 1 e 2 num único dia. Nível 1 de manhã, nível 2 à tarde. E para minha surpresa, eu estou vendo nível 1, 2 e 3 no mesmo dia. Essas escolas estão erradas? Não, de novo, o Reiki é livre. Se esse mestre de Reiki, se esse instrutor de Reiki entende que ele pode, ele tem as razões dele. E ele não está errado. Mas para mim, é muita informação. É muita informação para um dia só. E é muita energia para um único dia. Lembra, o Reiki é uma técnica energética. É uma técnica espiritual. Nós estamos falando de algo que nós não vemos, algo que a gente não tem, a gente não pega. Né? É uma energia espiritual e é uma energia simples, fácil de aprender, fácil de aplicar, mas ela é extremamente poderosa. E há uma mudança quando se faz o curso de Reiki, se passa por uma iniciação, e há uma mudança, né, dessa energia. Então eu acho que 2 níveis num único dia, já para mim já é algo que me espanta. 3 é algo que, no meu entendimento, é inconcebível. Mas não dá para dizer que está errado. De novo, cada um tem uma forma de olhar. E se ele entende que é dessa maneira, ele faz dessa maneira. E vai participar do curso dessa pessoa quem tiver que participar. E talvez essa pessoa se sinta extremamente bem. De novo, não há erro no processo. Eu, particularmente, não faria. Né? É o que eu digo, eu perco alunos muitas vezes por conta desses 21 dias. Né? Então, e eu não vou. Se for, eu posso até mudar de opinião amanhã e entender que sim, que a gente pode fazer o curso num único dia, enfim, ou num único fim de semana. Mas não por uma questão financeira, não porque eu vá perder alunos e financeiramente eu perca. Não, por isso não. Se eu entender que a energia é possível, eu farei, mas hoje não. Né? Então são 2 dúvidas, né, que as pessoas têm e que se você também tinha, agora você tem um esclarecimento. Né? E os cursos já voltaram presenciais, né, já estão presenciais, e no Tucuruvi. Eu atendo no Tucuruvi e dou os cursos no Tucuruvi. Então, se você tiver interesse, anota aí o meu telefone, anota o meu celular. É 11, São Paulo, Zona Norte, em frente ao metrô Tucuruvi. O número é 98670-6310. 98670-6310. 11, São Paulo, Zona Norte, Tucuruvi, 98670-6310. Então você pode me ligar, pode mandar uma mensagem, você pode entrar no meu Face, Terapeuta Sidney Rosa, ou também numa página no Face, Sidney Rosa, Florescer Violeta, no Instagram, Terapeuta Sidney Rosa, e no YouTube, né, onde daqui a pouquinho esse programa vai estar lá para você assistir novamente, para você indicar para uma pessoa assistir. É só me procurar. Sidney Rosa, Florescer Violeta é o nome do meu espaço, tá bom?
Eu espero você em algumas dessas redes sociais ou então aqui no domingo que vem, tá bom? Até mais. Tchau.